já indicado pelo Flávio Bussi e pelo Rangel Dário Bonatti, que começam a sua atuação a partir de 1º de janeiro de 2025. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó a gaúcha Renata Kli. Muito bom dia, Renata. Ela que será a secretária de Assistência Social, indicada então por Flávio e Rangel. Muito bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, a comunidade de Timbó. Muito bem, a Renata, a gente já conversava aqui nos bastidores, antes de iniciar a nossa conversa, é gaúcha lá de Pelotas, mas já está aqui na nossa região há muito tempo, mora em Pomerode há 30 anos já, trabalha lá em Pomerode, trabalha na prefeitura lá de Pomerode, na assistência social lá da prefeitura de Pomerode e assumiu agora um desafio à frente da Secretaria de Assistência Social aqui do município de Timbó, e dentro dessa visão que o Flávio Rangel tem colocado, né, nas indicações que tem feito até aqui, sempre indicações técnicas. E a Renata agora vai contar para a gente um pouco da sua experiência, né, do seu histórico, que a cacifou a ser a nova secretária de Assistência Social aqui da cidade de Timbó, Renata. Sim, pois é. Eu sou assistente social, né, de formação. Faz algum tempo já que eu trabalho nessa área, sempre na prefeitura de Pomerode. Tenho especialização na área de políticas sociais e sempre estive à frente à questão da política de assistência social na prefeitura de Pomerode. Me aposentei o ano passado como servidora pública, como assistente social, e continuo ainda efetuando esse trabalho na prefeitura de Pomerode até final de dezembro desse ano. Muito bem, né? Já tem uma vasta experiência na área, então, a Renata. E, Renata, como é que você, né, naquilo que você já se inteirou, claro, você está na vizinha Pomerode aqui, mas certamente a partir do momento aí que você recebeu o convite, você já começou a se inteirar da nossa assistência social, da nossa área de assistência social aqui na cidade de Timbó. Então, como é que estão os teus planos de atuação agora à frente, né, de uma secretaria, como secretário de assistência social? Hoje, atualmente, eu também sou secretária lá em Pomerode, né? Eu assumi essa pasta já fazem 8 anos. Então, assim, é um pouco mais fácil, né, para quem já está na área, para quem já é gestora da política, está tentando fazer esse trabalho em outro município. Nós estamos ainda em fase de saber, de entender como é que está funcionando a política de assistência aqui no município. Na próxima semana, na segunda-feira, eu estarei em reunião com o secretário da pasta daqui, né, que é o seu Alfredo. Ele é secretário da pasta de Saúde e Assistência Social. E aí eu vou ter mais informações a partir do momento que a gente conversar. Mas um pouco do que eu já conheço de Timbó, a gente vai precisar incrementar algumas questões ali, né? Porque hoje a política de assistência, ela está junto com a política de saúde, e a proposta do prefeito eleito e do vice então, criar a secretaria, fazer essa secretaria separada da Secretaria de Saúde, até por conta das demandas que essa secretaria sempre acolhe e precisam acolher, porque são demandas bastante expressivas. De uns anos para cá, a política de assistência social cresceu bastante, as situações das famílias evoluíram e a gente precisa ter um olhar mais direcionado para a política de assistência. Então, o prefeito separando a política de saúde da política de assistência, nós com certeza teremos um avanço na secretaria no trabalho de assistência social aqui em Timbó. E aí a nossa estrutura com certeza vai ser melhor para atender a comunidade. Pois é, de qualquer maneira, a assistência social e a saúde, elas estarão separadas do ponto de vista de estrutura, mas na questão de políticas e do próprio trabalho em si, há uma ligação bastante íntima entre essas duas pastas.
Sim, enquanto estrutura, enquanto serviços, né? Porque são serviços bem específicos que a política de assistência precisa executar. São bem específicos da área da assistência social, que se difere da política de saúde. Mas os usuários, as pessoas que são atendidas são os mesmos. Os que vão na saúde vão na assistência social. E essa conversa, essa parceria com as políticas públicas, elas precisam existir para as coisas darem certo, senão realmente não dá certo. Nós temos que trabalhar principalmente política de saúde, educação e assistência social. Nós temos que estar sempre juntos para poder dar soluções para as questões da comunidade. Então, essas políticas, elas precisam sim estar conversando sempre. Você já tem experiência, né, como secretária de assistência social e pela formação até, e é bom que se explique para a comunidade, porque muitas pessoas têm aquela visão da assistência social como assistencialismo. Apareceu alguém com necessidade, vai lá na assistência social para pegar um sacolão, né? Explica para a nossa comunidade, para a nossa audiência, o que exatamente é o trabalho mais amplo da assistência social. A política de assistência social, política pública, ela vai para além de dar benefício. Quando a gente fala além de dar benefício, é além do sacolão, né? Hoje em dia, a gente já trabalha muito mais com cartões, né, do que propriamente a cesta básica, fornecer a cesta básica. Enfim, são coisas que a gente precisa ainda estruturar. A política de assistência, muito além de dar a cesta básica ou dar um auxílio gás ou auxílio energia elétrica, enfim, que seja qual ele for, nós trabalhamos com as questões de conflito familiar. A gente trabalha com as questões de situações de drogas nas famílias, que a gente precisa estar sempre, a política de assistência tem que estar junto, né, para fazer essa prevenção ou muitas vezes até o acolhimento de situações que devem ser encaminhadas para a saúde, mas também ficam junto com a assistência social. Então, assim, a política de assistência, ela não trabalha só fornecendo benefícios, ela trabalha num contexto social com as famílias, para tentar tirar as famílias daquelas situações que vivem, né? Muitas vezes em situações de violência também, e que na verdade, às vezes as situações de violência não quer dizer que essa família precise de cesta básica ou não. Então, são várias situações. São situações de idoso vivendo em situação de negligência, criança e adolescente também, dessa forma. E nem sempre essas famílias que são atendidas pela assistência, elas precisam receber auxílio alimentação, cesta básica, seja lá como for. Então, nesse sentido, a política de assistência, ela precisa trabalhar amplamente a questão da família. Não só focar em dar benefício, em dar algo. Trabalhar as questões que envolvem a família. Desde a orientação que os pais dão para os filhos, a forma com que os pais trabalham essas questões com as crianças e adolescentes de internet, de uso de celular. Então, vem desde aí o trabalho da política de assistência social, não só oferecer cesta básica. Pela sua experiência também, já de 8 anos, né, na Secretaria de Assistência Social lá de Pomerode, a nossa região, de maneira geral, aqui do Vale do Itajaí, Pomerode, Timbó, Indaial, as pessoas têm aquela visão de que não tem problemas, né? A gente não tem problemas de pobreza, a gente não tem problemas de pessoas que tenham, né, maiores necessidades, que a nossa região é uma região mais rica, que tem trabalho sobrando, que tem emprego sobrando. Mas qual é a verdadeira realidade que chega até a assistência social pela experiência que você tem, por exemplo, de Pomerode, que é uma cidade também, né, com a mesma característica, muito parecida com a nossa Timbó? Sim, não há dúvida que a nossa região é uma região que oferece bastante trabalho, enfim, tem vagas sobrando, às vezes até nos municípios, pelo menos em Pomerode tem, né? Mas nem tudo gira em torno dessa questão do trabalho.
Porque, por exemplo, nós temos famílias, pessoas que às vezes estão fora do mercado de trabalho e não estão preparadas, né, para assumir determinadas vagas que são oferecidas. Então, o que falta? Também qualificar essa mão de obra, né? Então, a gente precisa trabalhar junto com o Senai, né, que é um trabalho muito forte que se faz em relação a cursos, oferecer cursos para essas pessoas, para estar preparando para o mercado de trabalho. E, além disso, essa questão da vulnerabilidade econômica que se fala, né, ela, infelizmente, ela não é algo que está... que a maioria, né, das pessoas que a gente atende na assistência social não é por questões de vulnerabilidade econômica, e sim por questões de conflito familiar, de relações na família. Porque, como o senhor falou, nós temos uma grande oferta de emprego, de trabalho para as pessoas, e a gente consegue estar colocando essas pessoas no mercado de trabalho a partir do momento que a gente prepara ela para o mercado de trabalho. Mas, ainda assim, as relações familiares, elas precisam ser trabalhadas, né? Hoje em dia, as questões muito presentes assim, em relação à droga, adolescente envolvido com droga, né? Que, independente da família ser vulnerável economicamente ou não, acontece. Então, a gente precisa trabalhar muito a questão de prevenção dentro das famílias, não só a questão de vulnerabilidade econômica. Muito bem, e para a gente fechar, Renata, dentro da nossa conversa, está muito agradável, né? A Renata tem bastante bagagem, bastante experiência, conforme a gente já está percebendo através da nossa conversa aqui. Saúde mental, né? É um dos focos hoje, inclusive da ONU. A gente tem trabalhado isso em nível de Rotary também. Como é que a assistência social vai atuar dentro desse sentido? Porque a gente percebe, né? Principalmente depois ficou muito mais evidente aí depois da pandemia, enfim, essa questão da importância do tratamento também da saúde mental como programa, né, de saúde, na questão de um programa público, né, de tratar isso como um programa de governo mesmo. Em Pomerode, vocês já têm um foco nisso? Pretende trazer isso para Timbó também? Como é que você vê isso? Na verdade, a questão da saúde mental em si, ela fica na pasta da política de saúde, né? Mas, como a gente falou, né, os usuários da política de assistência social são os mesmos da política de saúde. Então, assim, essa conversa com os CAPs, né, dos municípios, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que estão vinculados à política de saúde, ela precisa estar sempre bastante alinhada para a gente dar os encaminhamentos necessários dos nossos usuários que, porventura, tenham alguma situação de saúde mental. A situação de saúde mental realmente aumentou depois da pandemia. Nós temos bastante situações que a gente já identificou, como, por exemplo, de adolescentes se automutilando o corpo, enfim. São várias situações, né, que a gente precisa fazer um enfrentamento, mas junto com a política de saúde. Então, precisa ser olhado de maneira mais delicada, mais se apropriar um pouco mais dessa situação, mas junto com a política de saúde. E é assim que a gente pretende trabalhar, sempre em parceria com a política de saúde, principalmente nessa questão da saúde mental. Muito bem, Renata, quero agradecer imensamente, né, teu tempo, tua disponibilidade, ter vindo conversar com a gente, principalmente com a nossa audiência, para conhecer um pouco mais a Renata Kli, que é a nova secretária de Assistência Social da gestão Flávio Rangel, a partir de 1º de janeiro de 2025, então estará atuando aqui no município de Timbó.